Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária da Gira Albano. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, é só ir na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em, desculpa, 1 Samuel 14, tá? Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteus do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo do canal João 3,30 é que eu diminua. Que Jesus seja proclamado, seja falado, porque Ele é a palavra viva e verdadeira, Senhor. Que essa sua palavra, que essa sua palavra, Pai, que é viva e verdadeira, possa alcançar corações, possa libertar, possa salvar. Deus possa trazer almas na ajuda e comanais, Senhor, para o teu aprisco. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Aleluia, Espírito Santo, Deus, meu amigo. Certo dia, Jonas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá e Migron, com ele estava uns 600 soldados, entre os quais Aías, que lutava, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Aleluia. Vamos continuar. Cadê? Aqui, ó. Entre os quais Aías levava o colete, né? Porque a família sacerdotal antes, né, era a família de Eli, tá? Então, esse caboclo, tá? Era da família de Eli. Em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sene. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Gibá. E aí, diz assim, no 6. E Jonas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daquele incircunciso, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito ou com poucos. E aí, e disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Né? E disse o seu escudeiro: Faça tudo o que tiveres em mente, que eu irei contigo. Então Jonas, né, vai, né, lá. Então, e ele vê, igreja, essa situação aqui do desfiladeiro, né? Ah, essa canetinha caiu no chão. Desculpa, até balançou a tela, né? Como como eu posso dizer? Como uma estratégia, né? Os penhascos ali. E aí, diz assim no 7, disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiver em mente, eu irei contigo. Jonas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem, aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas, se disserem: Suba, até aqui subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Ele faz tipo um voto, né? Tipo um voto, né? Ele e Deus. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Veja, os hebreus estão saindo dos buracos onde estava escondido. E gritaram para Jonas, o seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonas disse ao seu escudeiro: Siga-me, o Senhor nos entregou, o Senhor os entregou nas nossas mãos, né? Então, a resposta, né, veio, né, no versículo 12. E aí, né, eles subiram, né? E aí, olha só o que acontece. E aí, vamos lá.
Vamos prosseguir. Jonas escalou o desfiladeiro usando as mãos e pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seus escudeiros logo atrás deles o matava. Naquele primeiro ataque, Jonas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então, assim, Deus estava com ele, né? Então, assim, algo assim tremendo, milagre mesmo. Milagre, né? Então, um milagre, pensa. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. Quem pode fazer isso, igreja? Fala para mim, né? Só Deus, igreja. Só Deus que pode fazer o chão tremer, né? E aí o chão tremeu, né? E houve um pânico terrível. Vamos para o 16. Os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonas, seu escudeiro, não estava presente, né? Então Saul, né, viu que seu filho não estava presente. Então, igreja, é uma situação que Jonas, ele agiu de fé, tá? Porque, assim, a gente viu ali, né, que fala de Jais ali, que tinha como é o nome, gente? Ai, gente, ai, que é tanta coisa. Levava o colete sacerdotal, né, esse Aias, né? Então, a presença do Senhor estava ali, né? A arca não estava mais, né? Porque a arca tinha sido tomada pelos filisteus e estava lá na casa de... Ah, esqueci o nome dele agora. Mas aí, nesse momento... E aí, né? Aí Saul, né, pediu, né, para ver, e aí viu que tava, né, faltando Jonas e o escudeiro, né? E aí, o que que acontece? Então, ele já percebeu, né, a situação, né? Então, né, e vai, né? Mas por quê? Porque a arca de Deus, aí, já falei que não tava lá, né? Tava ai, gente, esqueci, tava em Kiriat Jearim, né? Então, não tava lá. Então, mas tinha lá o colete sacerdotal. Vamos prosseguir. E aí, no 18, Saul ordenou a Iás, traga a arca de Deus. Naquele tempo, ele estava com os israelitas, né, que era o colete sacerdotal, que eu falei para vocês. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteus ia crescendo cada vez mais. Então, Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha encontrar os filisteus em toda a confusão, né? Quando eles vão, eles encontram, né, os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas, né? Aí, olha o que acontece no 21. Alguns hebreus... Aí, igreja, diz assim, né? Alguns hebreus que antes estavam ao lado dos filisteus e que eles tinham ido ao acampamento... Olha, no 21. Alguns hebreus que antes estavam ao lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteus passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, aleluia, batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia e a batalha se espalhou para além de Bet-Avê. O juramento impensado de Saul, né? Então, vamos lá. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo que comer antes da anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão e eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Olha só que coisa, né? Jonas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Olha só, né? Então Jonas não sabia, estava todo mundo com fome, né?
E aí, ele não sabia desse juramento de Saul. Olha que viagem, gente. O povo na guerra com fome. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo aquele que comer, por isso os homens estão exaustos. Jonas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois da derrota, os filisteus, desde Mica até Agilon, os israelitas estavam completamente exaustos. Igreja, olha só, que loucura, né? Lutar com fome, gente. Tem gente que não pensa. E Saul não pensava, né? Então, eles então se lançaram sobre os despojos de pegar ovelhas, bois, bezerros e mataram e ali mesmo o comeram a carne com sangue, né? Porque sangue eles não poderiam comer, tá? Quando eles comeram sangue, eles violaram, né? Ali como é que eu falo? A lei e o mandamento, porque não podia. Algum disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Gente, olha a situação que Saul colocou esse povo, né? Tudo por causa de algo assim, despensado, né? O que Saul pensou, fez, né? Olha só. E aí, disse assim, e ele disse: vocês forem fiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e diga-lhe: cada um traga a mim seu boi e a sua ovelha, bata-nos e come carne aqui. Não peque contra o Senhor comendo carne com sangue, né? Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali abateu. Aí diz assim cada um levou o seu boi naquela noite ali e abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. Saul disse ainda: descansemos atrás dos filisteus, à noite vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. E eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então, diz assim no 37, então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu, né? Deus não responde Saul, porque Saul já tinha vacilado, ok? Então, vamos lá pro 38, né? E disse então Saul: venham cá todos vocês que são líderes dos exércitos, e descobrimos que pecado foi cometido hoje, né? Que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra, né? Ninguém disse uma só palavra. Por quê? Porque Jonatas, né, havia comido mel, tá? Então tinha esse embate ali, né? Ninguém tinha comido, mas Jonatas comeu, tá? Versículo 27. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e eu e meu filho Jonas ficarem do outro. E eles responderam: faz o que achar melhor. Saul, aí diz assim: Saul, no 41, orou ao Senhor, o Deus de Israel: dei-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sorte entre mim e meu filho Jonas. E Jonas foi indicado, né? Então, ele comeu ali o mel que não podia comer. Eles estavam, né, em jejum, e Jonas, né, comeu o mel que não era para comer. Mas ele não sabia, ok? Ele não sabia, né, do juramento. Ele não sabia. Ele não sabia de jeito nenhum. Então, ele estava inocente, tá? Então Saul disse a Jonas: diga-me o que você fez. E Jonas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara e estou pronto para morrer. E Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. E aí, o que acontece, né? O que acaba acontecendo aqui, né? Aí diz assim no 42. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonas, que trouxe essa grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois ele fez hoje com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonas e ele não foi morto, né? Então, vamos lá. E aí, diz assim:
Então, os homens interveram, porque viu que foi Jonas. Jonas que foi lá, Jonas que falou, né? Jonas que levou o seu homem. Vamos lá, né? Ele que teve coragem, né? Então, o que ele fez, ele não falou com ninguém. Ele foi, ele e o seu moço, né? Para a guerra, né? E Deus foi com ele, né? Então, o que ele fez foi algo assim tremendo, né? Arabanai sou de Comanai, né? Então, Saul, mesmo querendo matar seu filho, não tinha como, né? Porque ele que venceu, ele que foi destemido, ele que foi lá, né? Deus foi com ele, né? No 46. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Sobá, os filisteus, para qualquer lado que fosse infligir a castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Aí diz assim, a família de Saul, os filhos de Saul. Então assim, tinha, né, como eu posso dizer? Mãe, cadê minha chupeta? Tinha uma... Toma, meu filho. Tinha uma... Assim, Deus estava com o povo, né? Mas já tinha, assim, vamos dizer... Saul já tinha dado um vacilo, né? E aí, o que acontece, né? Mas Deus mostrou que era com seu filho Jonas. E isso, né, ficou meio assim, porque quando o povo defendeu ele, ele não tinha para onde correr, né? Ele não tinha para onde correr, porque era nítido, né, que foi o Senhor que tinha, né, dado ali os filisteus, né, na mão de Jonas, para Jonas impulsionar o povo a ser liberto ali, né, daquela guerra. E aí a gente vê que só que Saul tinha feito um voto meio assim que sem pé e sem cabeça, né? Então, assim, e Saul, e seu filho tinha que pagar pelo voto que ele fez, né? Porque, assim, ele não pensou que o povo precisava comer na guerra, né? Então, vamos dizer assim, foi um voto que meio que insensato, né? Não sei, não dá pra entender, você lutar com fome. Mas foi o que ele fez, né? Mas aí depois ele vai e luta, né? Com Israel e vence ali no 47 até o 48. Agora vamos aqui, a família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Izzi e Malquisuá. O nome de sua filha mais velha era Merabá e da mais nova era Milca. A sua mulher, tudo bem? Pega lá, tá lá em cima da pia. A sua mulher chamava-se Ainó e era filha de Aiamás. O nome do comandante do... O sino da igreja. Do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, né? Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele estava no seu exército. Amém? Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Meus filhos chegaram da escola, é só Deus. Fiquem na paz.